intimidade, um Deus que você conheça, de poder falar, esse Deus ele faz isso e ele faz. E nós só conhecemos o Senhor, irmão, quando nós passamos a passar situações onde ele venha se revelar a nós. Se você puder observar, Deus levou o povo de Israel para o deserto, porque ele queria revelar a grandeza dele, para que o nome dele fosse exaltado. Eu não sei se o teu fato nessa noite é financeiro, é espiritual, é familiar, é sentimental, porque cada um de nós passamos por várias diferentes, situações diferentes, ou até mesmo parecidas. Mas essa palavra ela me ensinou algo muito forte. Por várias vezes, quando nós estamos diante das circunstâncias, das situações, nós queremos recorrer ao meio. Não é verdade? Aí eu vou ligar para aquele que vou orar, eu vou fazer isso, eu vou começar aquele desespero, aquele pânico, e você quer orar ali, buscar refúgio nenhum, nem outro. Ezequiel no vale, Deus falou para ele, Ezequiel, profetiza sobre esses nossos. Profetiza sobre eles, para que eu possa manifestar o meu poder. Muitas vezes a gente se desespera tanto. E você está com a chave da tua vitória, que é as suas palavras. No momento em que tu abrir a tua boca e aprender a profetizar diante do problema, diante do vale, e você perceber a Suyandara Soldecarana chega, que Deus te deu autoridade para que você profetize a situação, ela começa a acontecer. Eita glória! Deus quer que você abra a tua boca e profetize diante do que tem que passar. Eita, grande Deus. Tem pessoas que estão passando situações aqui que não sabem o que fazer, não sabem como agir. E a resposta para a tua vida hoje é profetizar, tá? É abrir a tua boca e falar, Senhor, eu determino hoje a minha vitória. Glória a Deus. E nossa palavra de Deus fala que quando Ezequiel começou a profetizar, houve um grande ruído naquele lugar que ele estava. Nós eu acredito que o ruído deve ter sido tão grande, porque eu falo tão numeroso de ossos. Eu acredito que foi tanto barulho naquele lugar, porque assim, irmão, quando o crente começa a abrir a boca e o crente começa a falar, Eita glória! a glória de Deus vai sendo manifestada e você vai começar a perceber que o Deus que nos serve não é Deus de brincadeira. É Jesus! Eita Jesus, tu és fiel. Oh Deus, tu és maravilhoso, oh glória. A Bíblia fala, irmãos, que teve um ruído muito grande naquele lugar, uma história deve ter sido profunda nele, irmãos. Talvez não existe mais nem vida nos seus sonhos. Seus projetos talvez já até morreram todos eles. Eu já desisti, ó Jesus, está aqui, não vou mais fazer nada, para mim não estou vendo resultado nenhum. Tem situações na nossa vida que nós passamos que é assim, irmãos. Nós queremos parar, nós não conseguimos ver a solução daquele problema. Quantas pessoas deixaram de sonhar, irmãos? Quantas pessoas deixaram de criar metas porque não acreditam mais no que Deus pode fazer? Porque infelizmente nós estamos vendo dias em que o inimigo tem tampado a visão do crente. Quantos crentes sem visão, desesperado, oprimido, com depressão, porque não tem deixado de ver o Senhor como seu socorro. Irmãos, é assim que acontece quando a gente deixa de olhar para Deus. Meu Deus! Nossa visão começa a embaçar. Quando a gente começa a deixar de acreditar que Deus ele pode fazer, você pensa aquilo que não existe. Meu Deus. Não deixa que nada venha tampar a tua visão. Não deixa que os problemas, que as dificuldades venham tirar você do foco. Muitas das vezes nós passamos por situações e queremos colocar nossos problemas como gigantes Golias na nossa frente. E o nosso Deus desse tamanhozinho. Precisamos crer mais no Deus que nós servimos. Precisamos saber mais que nosso Deus ele é Deus de recompensa, ele é o Deus que exalta, ele é o Deus que faz milagres. E nossa palavra de Deus não mudou. Se você puder olhar essa palavra, grandes milagres que o Senhor fez no passado, ele continua fazendo no presente, é imutável. O Deus de hoje é o mesmo de hoje. A nossa fé não é mais a mesma, igual a eles lá atrás. Precisamos crer mais. Precisamos acreditar que Deus fala assim, eu estou contigo, não temas. Você não tem que se desesperar quando você sabe que Deus está cuidando da tua vida. Quando você sabe que o Senhor está à frente de tudo. E Ele tem as ventas, as tempestades, nada vai atingir o teu
Temos que continuar crendo, não vamos fazer como o Pedro fez. E vendo Jesus vindo sobre as águas, ele começou a olhar para Jesus, mas por um momento ele tirou a visão do Senhor. Pedro começou a afundar. E quando Deus tem afundado, Pai, porque tem deixado de olhar para o Senhor e tem olhado para os problemas, para as situações, olhado para os ossos secos, não sabendo que o nosso Deus é o Deus que trabalha no meio daqueles ossos. Aonde não há vida, Ele vai trazer vida. Aonde não tem existência, Ele traz a existência. Mas para isso, meu amado, é necessário que você crê no Senhor. A Bíblia fala assim, sem fé, irmãos, é impossível, não há possibilidade de nós agradarmos a Deus. E quantas vezes nós falamos, Senhor, eu creio, mas quando é para nós crer mesmo, irmãos, nós temos decepcionado o Senhor. Temos decepcionado o Senhor. Aquele que crê em Deus, ele descansa, ele reposa. Que hoje nós possamos aprender a confiar em Deus. E quando vier um problema, saber que Deus te deu autoridade para você profetizar. Profetizar a salvação dos teus filhos, do teu esposo, dos teus familiares. Profetizar aquela porta aberta, aquela prosperidade, aquela abundância, aquela opção de Deus na tua vida. A Bíblia fala que quando Ezequiel começou a profetizar, houve um grande ruído. Irmãos, ossos se juntavam a cada osso, as coisas foram se ligando. E o mistério de Deus foi acontecendo. O segredo está nas nossas palavras. Quantas vezes nós falamos, vou mais orar, não vai dar certo. Para de falar que não vai dar certo. Para de falar que os inimigos já te venceram. Começa a falar, eu creio no Deus que eu sirvo. Já deu certo, porque o Senhor está comigo. A vitória já é minha, porque Ele já lançou por terra todo mal. Você tem que crer, você tem que profetizar. Nessa noite eu te convido a profetizar no vale do que está passando. Eu convido você a profetizar na situação por qual vocês têm passado. Nessa noite nós precisamos unir a nossa fé, irmãos. Ficar ligados ali e determinar a vitória. Eu sei que tem situações na vida da gente que realmente tem um desespero mesmo. Irmãos, eu já passei situações na minha vida que eu te confesso que eu estou aqui hoje pela graça do Senhor. Você não é diferente, porque o crente passa prova mesmo. Não é fácil, não. Mas estamos já passei situações difíceis, irmãos. Deus me deu essa palavra num momento difícil na minha vida. A primeira vez que eu preguei sobre Ezequiel 37 foi uma situação muito difícil. E eu falava, meu Deus, o Senhor me fez enxergar que nós nós queremos e determinarmos na nossa vida aquilo que nós queremos. Porque nós já somos vencedores pelo poder do nome de Jesus. O Senhor já conquistou tudo por nós na cruz do Calvário. Quantas vezes a gente quer viver como órfão, que não tem pai, que não tem dono? Nós somos herdeiros de Deus, irmãos. É verdade. O Senhor nos chamou para viver uma novidade de vida. O Senhor nos chamou para viver uma vida de prosperidade e abundância. Quando eu falo prosperidade, não estou referindo a sua vida financeira, não. Estou falando na tua área familiar, na tua saúde, na tua vida espiritual. Uma vida abundante na presença do Senhor. Você é vencedor, o Senhor te escolheu para isso. O Senhor Ele te chamou, Ele te chamou e Ele te selou para que você fosse um vencedor. Meu Deus. Muitas pessoas que têm questionado a Deus, têm feito votos e mais votos, têm cumprido votos, e o negócio não está fluindo. Profetiza. Jesus. Começa a declarar na tua vida que vai ser diferente. Nós estamos chegando no ano de 2013. Começa a criar tuas metas. Começa a apresentar na mão do Senhor e fala, Senhor, eu creio que vai ser diferente o ano que está chegando. Começa a declarar que vai ser tudo novo. Fala, Senhor, que fica para trás tudo aquilo que veio de mim, tudo aquilo que veio para experimentar. Eu quero experimentar de vida. Porque Deus Ele te chamou para isso. Para você ser vencedor. A Bíblia fala que quando Ezequiel profetizou, irmãos, os ossos se juntaram, começou a criar carne, nervo, pele. O Senhor aos poucos foi trabalhando no impossível. O Senhor aos poucos foi trabalhando. Na medida em que Ele profetizava, Deus Ele foi operando. E a Bíblia fala que o Senhor soprou sobre aquele vale, sobre aqueles ossos, que já não era mais ossos. O seu espírito de vida, Ele se colocou um grande exército diante de Deus. E o milagre foi concretizado. E assim Deus quer fazer na tua vida. Você não vai morrer, não. Ah, mas o Senhor está te ensinando, Ele está me ensinando. Nós confiarmos mais nele e depender mais dele. E saber que só Ele pode operar o milagre na nossa vida. E o homem não pode fazer.
Porque só Ele pode fazer o que você precisa. Então clama ao Senhor quando vier as lutas. Entra no teu quarto e clame, vai declarando. Se o problema é financeiro, começa a ungir o teu celeiro, profetizar na tua casa. Se o problema é espiritual, vai marchando na tua casa e vai trazendo existência unânime. Quando nós começamos a profetizar, o milagre vai vindo. Que você tenha aprendido com essa palavra nessa noite. Por favor, parado, não pode avançar mais. Mas que nessa noite você tenha guardado essa palavra no teu coração. Mas que você tenha aprendido nessa noite a profetizar. Eu te convido neste momento a vocês colocarem de pé. Vamos começar de agora, né, irmãos? Vamos começar de hoje, nesse momento, a fazer a diferença. Vamos começar agora a determinar a nossa vida aquilo que nós realmente queremos. Quero que você neste momento ligue o teu coração do Senhor. Eita, Jesus. Deus está falando que quando pessoas aqui profetizar, começar a declarar, vai mudar a história de vida de pessoas aqui. Eita, Jesus, a vassoura, fecha os teus olhos, irmãos. Eu quero ver você profetizando. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Tu é o Deus que conhece a cada um, mas o Deus que sonha os corações. Deus, e tu sabe da necessidade da tua igreja. Tu sabe, Senhor, que o teu povo realmente necessita. Tu sabe, Deus, como olha que cada vida tem passado neste lugar. Mas, Senhor, nós vamos profetizar nesta noite a vitória. Nós vamos, assim, Deus, profetizar nesta noite a vitória sobre a vida da tua igreja. Meu Deus, vai operando. Meu Deus, vai agindo neste lugar. De uma maneira muito grande, de uma maneira muito forte. Meu Deus, vai trabalhando. Em nome de Jesus. Profetiza a vitória sobre a vida do teu servo. Meu Deus, vai trazer na existência aquilo que não existe. Vai determinar o milagre na vida dele. Senhor, ele necessita, vai entendendo de uma grande vitória. Entrega hoje. Entrega, Senhor, a vida deste homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, não é orando só o Senhor da vida. Você vai entender que eu estou aqui para receber. Deus vai operando nessa noite.
mesmo.